Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Zeca Fuchella. Vamos para mais uma aula de física. Hoje nós vamos falar sobre força resultante centrípeta, aula 1. Lembrando que força resultante centrípeta, a parte de dinâmica, leis de Newton, é um dos top 10 da física de todos os tempos. Você que está prestando Enem, vestibulares, não deixe de assistir essa aula, a chance de cair é altíssima. Tem aquelas matérias que eu chamo de obrigatórias, aquelas matérias que a gente tem que saber, essa aqui com certeza é uma delas. E fique comigo até o final do vídeo, porque eu vou passar por toda a teoria, passo a passo, detalhe por detalhe, e depois vou partir para aquelas questões que eu chamo de obrigatórias, clássicas, famosas, fundamentais para a compreensão total desta matéria. Lembrando, se você não se inscreveu aqui no meu canal, ainda não deixe de se inscrever, curta o vídeo, deixe comentários e deixe sugestões também para que possamos fazer um canal cada vez mais com a sua cara. Vamos lá então, pessoal, força resultante centrípeta, aula 1. Bom, pessoal, então vamos para a teoria. O que eu bolei aqui para vocês? Então, vamos lá. Imagine que nós tenhamos um corpo, certo? Um objeto, um corpo de massa m, com uma certa velocidade v, realizando uma trajetória circular de raio r. Então, o que nós observamos em relação às forças? O somatório de todas as forças devem apontar para o centro para que ele possa realizar curvas, tá certo? E daí nós damos o nome a essa força de força resultante centrípeta. Se aponta para o centro, chamamos de força resultante centrípeta. E como é que nós vamos equacionar? A formulinha dessa força resultante centrípeta. Tá aqui, ó. Nós vamos começar analisando a segunda lei de Newton, que nós já deixamos aí no canal várias aulas sobre lei de Newton, uma aula sobre a primeira lei de Newton, duas aulas sobre a segunda lei de Newton, uma terceira lei, somando tudo aí, lei de Newton e dinâmica, temos mais de 10 aulas aqui no meu canal. Não deixe de assistir. Segunda lei de Newton, o famoso PFD, princípio fundamental da dinâmica, cuja fórmula está aí, força resultante igual a MA. Mas hoje nós estamos interessados na força centrípeta. Nós vamos ter que analisar a aceleração centrípeta. Tá aí, a aceleração centrípeta, a gente já analisou há muitas aulas atrás aqui no meu canal mesmo, numas aulas de movimento circular uniforme. Também tem umas 4 aulas de movimento circular uniforme aqui no meu canal. Se você não assistiu, não deixe de assistir, mas eu vou recordar com vocês, tá aqui, ó. Tá? A aceleração centrípeta, ACP, é igual a velocidade ao quadrado sobre o raio. Se a gente substituir nesta formulinha, chegamos à conclusão então que a força centrípeta é mv ao quadrado sobre r. A m é a massa da partícula, v é a velocidade escalar, ou nesta matéria a gente pode chamar de linear também, dividido pelo raio de curvatura, tá certo? E mais um último detalhezinho para a gente já ir para as questões. A velocidade linear é igual à velocidade angular, que é essa letrinha grega chamada ômega, que parece um W meio redondinho aí, não? É a letrinha grega chamada ômega, que nós usamos para a velocidade angular. Professor, tira de onde você tirou essa formulinha? Do movimento circular uniforme, tá? Essas duas formulinhas aqui, ó, nós tiramos do MCU, movimento circular uniforme. Lembrando que falei aí, tem pelo menos umas 4 aulinhas aqui no meu canal, já um tempinho atrás aí, sobre movimento circular uniforme. Se você não assistiu, não deixe de assistir, tá lá, velocidade linear é a velocidade angular multiplicada pelo raio. Então, se a gente pegar esse V e substituir aqui na formulinha, tá vendo aí que eu estou colocando uma nuvenzinha? Tá, velocidade é ômega r. E se a gente elevar ao quadrado, dividir pelo raio, multiplicar pela massa, nós chegamos à conclusão que a força centrípeta também pode ser escrita desta forma. Tá lá, a velocidade é m ômega ao quadrado r. Tá certo? Massa, velocidade angular ao quadrado multiplicado pelo raio. Onde está aqui, ó? Tá, velocidade angular, esse ômega, velocidade angular em radianos por segundo. Professor Futias deve estar perguntando, então temos duas formulinhas para a força resultante centrípeta? Sim, tá, essa de cima aqui eu vou chamar de formulinha 1, tá, que nós vamos usar quando na questão foi fornecido ou foi perguntado, vamos dizer assim, questionado, o valor da velocidade escalar ou velocidade linear v, tá certo? E nós vamos usar esta fórmula 2 de baixo aí, se foi fornecido ou perguntado, questionado, o valor da velocidade angular. Você deve estar se perguntando, professor, mas como é que eu aplico isso nas questões? Vamos treinar. Fique aqui comigo, que é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos partir então para aquelas questões que eu chamo de clássicas, famosas, obrigatórias, fundamentais para a compreensão total desta matéria. Vamos lá então? Vamos treinar isso aí. Uma das mais famosas atrações em um circo é o Globo da Morte. Nele, um motociclista descreve um movimento circular uniforme em um plano vertical, né, subindo e descendo. Pode ser do lado também, né? Quem já foi em circo vê isso aí, pode ser de lado também, mas aqui nessa questão ele está num plano vertical, subindo e descendo.
considerando-se que o raio do globo da morte seja igual. Então já tá bonitinho aqui, né? Olha lá. O raio vale 3,6 e que o g, aceleração, módulo da aceleração da gravidade local, vale 10 metros por segundo. Então tá aqui, ó, ao quadrado, né? Isso? Então tá aqui, 3,6 metros é o raio. O g da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Daí aquela perguntinha clássica, né? Calcule o módulo da velocidade escalar mínima para que o motociclista consiga passar pelo ponto mais alto do globo da morte. Porque, veja, se ele for muito rápido, tem perigo? Tem perigo ele, sei lá, perder o controle, né? Ficar tonto. Mas de cair não tem problema. Mas se ele for muito devagarzinho, ele não consegue completar o loop, né? Então não consegue chegar no ponto mais alto, até acaba caindo. Então essa é a pergunta clássica: qual a velocidade escalar mínima para que o motociclista consiga passar pelo ponto mais alto do globo da morte? Vamos aí então? Então vamos resolver no próximo slide. Tá aqui, ó. Tá, já coloquei aqui, o raio vale 3,6, o g da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e a pergunta é: qual a velocidade mínima no ponto mais alto? Então vamos lá. Qual é o primeiro passo para resolver esse tipo de questão? Desenhar as forças. São dois passos, lembrando aquele roteirinho campeão. Já deixei várias aulas gravadas aqui no meu canal, né? O roteiro campeão, uma receitinha que resolve qualquer questão dinâmica que envolvem forças. Tá, então o primeiro passo é a gente desenhar as forças que atuam no ponto, todas as forças importantes. Então, ó lá, nós vamos desenhar todas mesmo, né? Então tá aqui, ó, força normal de apoio, força normal de apoio. Tá, e aqui também a força peso, tá? Apontando para o centro da curva. Professor, mas espera aí, né? Você deve estar pensando, professor, que eu já assisti várias aulas aqui no seu canal e geralmente você coloca a força normal para cima. Força normal de apoio, está apoiado no chão. Ah, então, se ele tiver apoiado, se a moto tivesse em cima do trilho, ó, se a moto tivesse em cima do trilho, o trilho estaria empurrando a moto para cima. Mas a moto está embaixo do trilho. Então o trilho está empurrando a moto para baixo. A força normal de apoio, nesse caso, é para baixo. Professor, então, peraí, você está querendo dizer que tem duas forças para baixo? Força pesa normal, então a moto vai cair. Com certeza vai cair. Não, ela vai descer, diferente, né? Ela vai descer. Que nem a Lua, né? A Lua não está lá em cima, você olha à noite às vezes para o céu, tá lá a Lua. Por que ela não cai? A gravidade da Terra não está puxando ela, tem uma força para baixo que ela não cai, porque ela não está parada. Se ela tivesse parada, ela cairia. Aqui é a mesma coisa. Por que a moto não vai cair? Porque a moto está com uma certa velocidade. Então a gente quer isso, né? Que é a velocidade mínima para que ela não caia. Vamos lá então, já desenhamos todas as forças. Tem mais alguma força importante nessa questão? Não tem não, tá? Vamos então para o segundo passo da análise, que é ver o que está acontecendo na questão, que eu falei que são 5 hipóteses, mas é lógico que a gente já sabe que é a última, né? Porque é a única que está faltando, que são as curvas, mas é sempre bom a gente dar uma passadinha por todas as hipóteses. Primeira hipótese, está em repouso, no caso aqui não está em repouso. Movimento retilíneo uniforme com velocidade constante? Retilíneo não. Não é isso? Acelerando, não, brecando, fazendo curva. Sim, está fazendo curva. Então nós vamos usar a formulinha da força centrípeta igual a massa multiplicada pela velocidade ao quadrado, que foi o que a gente combinou no comecinho da aula lá, né? Na teoria. Então tá aqui, ó, para calcular a velocidade mínima. Tá aqui, ó, eu devo analisar esta formulinha. Força centrípeta é mv quadrado sobre r. Mas note que nesta questão, a força centrípeta é a força normal mais a força peso. Professor, mas por que agora você está somando? Porque as duas estão apontando para o centro. Certo? Então, as duas forças apontando para o centro, a somatória, o somatório das duas, a soma das duas forças é que vai dar a força centrípeta. Pessoal, estamos quase matando a questão, mas observe agora, pare tudo, veja o que eu vou fazer. Vou chamar a sua atenção, vou até colocar de vermelhinho. Peraí, pessoal, eu estou pensando aqui, o cara não quer que a gente calcule a velocidade mínima. Então tá aqui, ó, velocidade mínima. Então pense comigo, ó, se deste lado aqui da formulinha tem alguma coisa que é mínima, que é a velocidade mínima, deste outro lado da formulinha tem que ter alguém que é mínimo, tá certo? Tá, o peso não tem como a gente mudar, porque o peso é mg, massa vezes a gravidade, esse não tem, a gente não tem controle como mudar. Mas a força normal sim, tá? Então se ele quer a velocidade mínima, eu vou usar a força normal mínima, tá certo? Daí eu pergunto para você, se a gente quer a força normal mínima, eu pergunto, qual é a menor força que você conhece? Qual a menor força que a gente pode conhecer?
Zero, turma. Força normal praticamente zero. Então eu vou cortar isso aqui, ó. Tá? Força normal zero. Professor, então você está querendo dizer que não tem normal? É, normal é zero. Então se não tem, por que que você desenhou? Não, eu desenhei porque a princípio eu não sabia, né? Tá? Eu estava analisando as forças, depois nós chegamos à conclusão que não vai ter. Tá, professor, então como é que não pode ter força normal? Porque olha que interessante, pessoal. A força normal não é o contato da moto com o trilho? Então, mas olha que interessante. Se não tem força normal, ela já nem encosta no trilho. Ah, então esse é o lance que a gente quer agora, né? A gente quer exatamente a velocidade mínima para que ele esteja quase caindo. Então, nesse pontinho, ele não toca o trilho mais. Ah, mas depois, sei lá, um milímetro para frente, ele já toca o trilho novamente. Tá? Então, ele desgruda no trilho, mas ele já gruda de novo. Essa é a situação limite, né? Que muitas questões às vezes chamam de crítica. Tá? A gente vai chamar aqui de velocidade mínima. Tá? Então, não tem força normal, praticamente ele não toca o trilho. Tá? Então, vamos lá, o que que sobrou? Tá? O que sobrou é a força-peso. Então tá aqui, a força-peso é mg, tá? Porque a força normal já foi embora. Então tá lá, mg igual a mv quadrado sobre r, no caso, a velocidade mínima, tá certo? Veja que a massa vai embora, tem a massa nos dois termos, então já vamos cancelar a massa aqui, tá aqui, ó. M com M. Nossa, professor Futiel, eu achava que se o motociclista fosse mais fortinho, né, teria mais perigo ele cair, né, com a mesma velocidade, então, mas não depende da massa, né? Não depende da massa. Tá, e daí o que, é que vai sobrar aqui? Vamos colocar lá, tá aqui, ó, velocidade mínima. Tá, o R que está dividindo passa multiplicando. Então tá aqui, ó, GR, né, isso? O R que está dividindo passa multiplicando e a velocidade está ao quadrado. Tá, então vamos lá. Então ó, fica assim, ó, velocidade mínima. Como a velocidade está ao quadrado, então vai entrar raiz, né? E vai ficar lá, raiz de GR. Então nós temos o G, nós temos o R. Então fica lá, raiz de G da gravidade, que é 10, multiplicada pelo raio, que é 3,6. Aí isso aqui vai dar raiz de 36, que vai dar 6 metros por segundo. Então tá aqui, velocidade mínima, 6 metros por segundo. Tá aí, muitas vezes nos meus cursos tem aluno que pergunta, professor, você acha realmente que o pessoal do circo calcula isso aqui? Então, pessoal, eu acho que o pessoal do circo não calcula isso aqui. Tá? Porque, inclusive, no circo ninguém está preocupado com a velocidade mínima. Sabe, imaginou o apresentador do circo, pessoal, plateia, não perca, hoje o motociclista vai percorrer o globo da morte com velocidade mínima, vai tomar uma vaia, né? Cara, geralmente quer saber a velocidade máxima, que dá mais impacto. Tá, talvez o fabricante do Globo da Morte? Pode ser, né? Pode ser. Talvez o fabricante peça alguém para calcular, né? Alguém que esteja responsável pela segurança, pode ser, né? Mas no circo eu acho que realmente ninguém calcula, não. Só vamos para a próxima questão? Vamos lá, pessoal. Próxima questão, canhão de Newton esquematizando a figura. É um experimento mental, imaginado, né, por Isaac Newton para mostrar que sua lei da gravitação era universal. Disparando o canhão horizontalmente do alto de uma montanha, a bala, o projétil, né, cairia na Terra em virtude da força da gravidade. Tá, então a grande sacada que está no desenho, se você lançar, né, por exemplo, você suba no Monte Everest, tá, pega um canhão, professor, mas dá para levar um canhão para o Monte Everest? Não é, veja, está falando, é um experimento mental, né, imaginando, se pudéssemos levar um canhão para o Monte Everest, que é a montanha mais alta do planeta Terra, e desse um tiro, tá, ó, a velocidade do projétil não fosse muito grande, ele cairia perto da montanha. Se desse um tiro um pouquinho mais forte, ele queria mais longe. Se fosse um pouquinho mais forte, cairia cada vez mais longe. Então vamos lá. Disparando o canhão horizontalmente do alto de uma montanha, a bala cairia na terra em virtude da força da gravidade. Mas com uma velocidade inicial maior, a bala iria mais longe, né? Isso tá certo? Antes de retornar à Terra. Com a velocidade certa, o projétil daria uma volta completa em torno da Terra, sempre caindo sob a ação da gravidade, mas nunca alcançando a Terra. Então, olha aqui a sacarinha, né? Você vai, joga, ela vai mais longe. Joga, ela vai mais longe. Professor, é possível fazer isso? Não, com canhão não, né? Só realmente um experimento mental, né? E imaginação, né? Porque teria que ter uma velocidade altíssima. Aliás, ele vai pedir isso, né? Qual seria a velocidade para que entrasse em órbita? Tá, então, a grande sacada dessa questãozinha é isso. Qual deveria ser a velocidade para que o projétil entrasse em órbita na Terra? Então, lá, continuando o texto, diz assim: Newton concluiu que esse movimento orbital seria da mesma natureza do movimento da Lua em torno da Terra. Olha que genial, né? O cara sacou isso séculos atrás. E quando ele sacou isso aí, ele pensa, você deve saber essa história, né? No fundo da casa do Newton, já acontece essa história várias vezes aqui no meu canal. Tinha um pés de maçã. Parece que a maçã nunca caiu na cabeça dele, apesar dessa história ter ficado famosa. Tinha um pés de maçã no fundo da casa dele e as maçãs caíam. E ele ficava pensando: peraí, como é que a maçã está lá no pé e é puxada sem a terra encostar, não é isso?
Então deve ser uma força que atua à distância. E eu deduzo que essa força é a mesma que puxa a Lua, e a Lua não cai porque ela está girando, meu Deus, tudo certo, né? Séculos atrás o cara era um visionário, um gênio total, né? Newton já falei, isso é considerado um deus, né? Dentro da ciência, hein? Muita gente considera Newton um deus. E muita gente na época criticou ele, falando: ah, o que é isso? Como a maçã cai? É igual a Lua, puxando a Lua, nada a ver. E ele estava completamente certo, né? Gênio total, né? Visionário, meu Deus. Mas vamos lá, a pergunta é exatamente isso aí. Qual deveria ser a velocidade inicial de um projétil lançado horizontalmente do alto do Monte Everest a uma distância de aproximar, tá aqui, ó, né? A distância de 6.400 quilômetros do centro da Terra, que é o raio, né? A distância do projétil até o centro da Terra é o raio. Daqui a pouquinho a gente coloca aí para colocar em órbita em torno da Terra. Tá certo? Lá, despreza a resistência do ar e adote G da gravidade igual a 10. Então vamos para o próximo slide. Tá aqui, ó. Tá, então a pergunta é: qual deve ser a velocidade de um projétil para colocar em órbita da Terra com raio 6.400 quilômetros? E um detalhezinho, né? Veja, olha que interessante. Nós vamos calcular a velocidade, que é a velocidade que teria um satélite rasante, que a gente chama, né? Muito pertinho da Terra. É, professor, quer alguém calcula isso aí? Claro que sim. É, o pessoal da NASA, o pessoal do SpaceX, que lança esses satélites para ficar girando ao redor da Terra, eles calculam isso com uma precisão absurda. Né? Com certeza os caras calculam isso aí. Tá? A Estação Espacial Internacional ISS, que está em órbita ao redor da Terra, é a velocidade muito próxima do que a gente vai calcular aqui com vocês. Tá, então vamos lá, o que a gente tem? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Veja, o G da gravidade está em 10 metros por segundo ao quadrado. E está bonitinho porque é sistema internacional, metro por segundo ao quadrado, mas o raio está em 6.400 quilômetros. E quilômetros não é sistema internacional. Então eu vou multiplicar esse raio por 10 a terceira por 1.000 para passar para metros, porque 1 quilômetro são 1.000 metros, tá certo? Mas olha que interessante, ó, eu vou passar isso aqui para notação científica. Eu vou passar para notação científica que você vai ver que vai ajudar as continhas. Mas antes disso, eu vou passar para o número extenso aqui, ó, que está aqui, que eu acho mais fácil visualmente, né? Para a gente ver o que está acontecendo aqui, ó. 6.400 multiplicar por 10 a terceira, são mais 3 zerinhos. Então tá aqui, ó, mais 1, 2, 3. Né? Veja que o número ficou grande, mas eu acho bacaninha para a gente já de cara sacar como é que a gente vai passar isso para notação científica. Então tá aqui, ó, 6.400.000 metros, ou também conhecido como 6,4 vezes 10 a sexta. Tá, professor, como é que você sabe? Porque é só ver quantas casas você andou com a vírgula. Ó. A vírgulazinha não estava aqui, ó, 6,4? Então, ó, 6,4 até o último zerinho, ó, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo? Vezes 10 a sexta. Então, agora tá tudo bonitinho, tudo no sistema internacional. Vamos então resolver a questão. Pergunto, qual é o primeiro passo que nós devemos tomar nessa questão? É o primeiro passo que a gente faz em todas as questões, há aulas e aulas, mais de 10 aulas, 11, 12, que eu já deixei aqui no meu canal, né? Todas em relação a essa parte de dinâmica, tá? Que é aquele roteirinho que eu chamo de roteiro campeão que resolve qualquer questão de dinâmica. É isso. O primeiro passo é desenhar todas as forças. Então, vamos colocar o projétil um pouquinho aqui mais para cima, tá? Para a gente analisar a força que está atuando sobre ele. Então, a força que está atuando sobre ele é a força gravitacional, no caso, a força-peso. É a força-peso. Se for pertinho da Terra, a gente vai chamar isso de força-peso, que já vimos aqui também no meu canal em várias e várias aulas. Força-peso. Eu perguntei mais alguma força atuando nesse projeto? Não tem, não. Professor Futiera, mas e a força do canhão? Não, o canhão já deu o tiro. Tá? O canhão já deu o tiro, não tem mais a força do canhão. Tá certo? Só tem a força gravitacional. Então, primeiro passo, nós já passamos. Tá? Desenhamos todas as forças importantes, que no caso é uma só, a força-peso. Então, nós vamos para o segundo passo do roteiro, que é o passo da análise. São 5, lembrando que são 5 hipóteses. Primeiro, eu gosto, a gente já sabe o que está acontecendo na questão, mas eu gosto de passar por todas até para servir de recordação para vocês. Tá, o que pode estar acontecendo numa questão? Está em repouso? Não, está em repouso. Está em movimento retilíneo uniforme, como está de velocidade vetorial constante? Retilíneo não está, não. Tá, está acelerando? Não. Está brecando? Não. Está fazendo uma trajetória circular, uma curva? Sim. Então nós vamos aplicar a famosa força resultante centrípeta, a formulinha que a gente aprendeu hoje aí. Força centrípeta é mv quadrado sobre r. Então vamos lá, nesta questão eu pergunto, nesta questão, quem é a força resultante centrípeta? Só tem o peso? Só tem o peso, então vou colocar aqui, ó, força-peso. Aliás, deixa eu colocar o peso do lado aqui, ó. Daí eu já coloco direto que é o peso mg, né? Tá, daí a gente já economiza uma linha na resolução, fica mais enxugadinha a resolução. Então a força centrípeta
Quem aponta para o centro, não está aqui, olha lá, qual é o centro da Terra? É a força-peso, que é mg. Isto é igual a mv quadrado sobre r. Tá? Note que m vai embora com m, tá? Não depende da massa novamente, e já sai que a velocidade, o r que está dividindo, passa multiplicando, e como a velocidade está ao quadrado, entra a raiz. Raiz de gr. Ah, nós temos o g da gravidade, nós temos o raio. É só não errar na continha. Então tá aqui, ó, o g da gravidade vale 10. O raio em notação científica, você vai ver que vai ajudar, ó. Tá? 6,4 vezes 10 a sexta. Vou encerrar a questão para cá, ó. Então isso aqui, ó, olha o que eu vou fazer, ó. Tá aqui, velocidade é raiz, não é isso? Olha o que eu vou fazer, vou até chamar a sua atenção com a minha caretinha vermelhinha. Olha que bacaninha aqui, ó. Eu vou juntar o 10 com o 6,4, tá certo? Então isso aí vai dar 10 vezes 6,4, vai dar bonito 64. Então fica a raiz de 64 vezes 10 a sexta. Raiz de 64 dá bonito 8. Aí raiz de 10 a sexta, raiz quadrada de 10 a sexta dá 10 a terceira. É isso, raiz quadrada, ó, quadrada, né? Tem um 2 embutido ali na raiz quadrada, não é isso? Tá, então daí você divide o 6 por 2. Tá? O expoente 6 divide por 2. 6 divide por 2 dá 3, então raiz de 10 a sexta é 10 ao cubo. Aí já tá aqui a resposta, ó, 8.000 metros por segundo. Tá, pode colocar assim também, né, senhor? Ou que eu acho que talvez seja até mais interessante nessa questão, 8.000 metros, 8.000 metros são 8 quilômetros, tá? Então tá aqui, ó, 8 quilômetros por segundo, que é uma velocidade altíssima, tá? Então no caso do canhão, não vai ter canhão que consiga fazer isso ainda hoje, né? Ainda hoje não, me parece que não tem nenhum canhão que consiga fazer isso aí. Mas no caso do foguete, sim, né? Sai, levanta voo, acelera, 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 vai correndo, correndo, até atingir uma velocidade próxima de 30. Isso aí dá quase 30.000 quilômetros por hora. É muita coisa, 8 quilômetros por segundo. Se não me falha a memória, essa Estação Espacial Internacional, ISS, a velocidade dela, se não me falha a memória, é 7,7 quilômetros por segundo. É muito rápido. Tá? Nossa Senhora, cada um segundo, você imagina isso? Um segundo, 8 quilômetros. 8 quilômetros, 8 quilômetros é muito rápido. Tá, tem aplicativos que mostram, não sei se você sabe isso aí, tem aplicativos que mostram. Você põe no seu celular e ele mostra que horas que vai passar e é visível, dá para ver, né? Perto da hora do sol se pondo ou o sol nascendo, você consegue ver, graças à reflexão do sol, você vê ele brilhando. E tem dia que parece Vênus, né? Brilhando, impressionante. Tem gente que eu converso e fala, como dá para ver ISS brilhando com a luz do sol? Dá para ver. Tá impressionante, né? Eu já vi várias vezes, tem vários aplicativos, procure aí, né? Que aplicativo que você pode colocar no seu celular, se você se interessar. E esse aplicativo mostra direitinho o horário que vai passar, até tem, né, um radarzinho que você põe no seu celular e mostra até o lugar que vai passar, você fica olhando lá e realmente na hora certa ele passa lá, impressionante, né? E essa ISS é isso aí, tem uma velocidade muito próxima disso, 8 quilômetros por segundo. Tá, e daí você vê lá no mapinha, tá lá nos Estados Unidos. Fala, meu Deus, tá passando em cima dos Estados Unidos ainda, vai demorar muito tempo. Demora não, uns 20 minutinhos, né? Ou até menos dos Estados Unidos para cá, para o Brasil, você consegue ver a nave passando, é muito rápido, né? Dá uma volta ao redor da Terra, pouco mais de uma hora, dá uma volta ao redor da Terra, impressionante, né? Vamos em frente então? Vamos para a próxima questão. Vamos lá então, pessoal. Próxima questão, a clássica das clássicas também, né? Questões famosas, obrigatórias, tá lá, a velha questão do automóvel fazendo curva, né? Curva horizontal. Tá, um veículo para fazer uma curva plana e horizontal depende da força de atrito estático que atua entre os pneus e o pavimento, a qual evita que ocorra um deslizamento, que o carro derrape, né? Isso, lateral do veículo, a chamada famosa derrapagem, né? Isso. Considere que um veículo trafegando por uma estrada horizontal e que entra numa curva circular de raio 100 metros, supomos que o coeficiente de atrito estático seja 0,90, g da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a velocidade escalar máxima que este veículo pode ter nessa curva sem que ocorra a derrapagem. Vamos lá então? Vamos para o próximo slide. Então tá aqui, ó, tá tudo que era importante no texto eu coloquei aqui. Raio 100 metros, coeficiente de atrito estático 0,9, g da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, e a perguntinha é, calcula a velocidade escalar máxima. Porque se ele for devagar, ele consegue fazer a curva numa boa, mas se a velocidade for muito alta, pode ser que ele venha a derrapar. Então a perguntinha é, qual a velocidade máxima? Bom, então, pessoal, qual o primeiro passo que nós devemos tomar para resolver essa questão?
É o primeiro passo que a gente faz em todas as questõezinhas, né? Que eu chamo aquele roteirinho, aquela receitinha que eu chamo no meu canal de roteiro campeão, que resolve qualquer questão de dinâmica. Então, lá, o primeiro passo é desenhar todas as forças importantes. Então tá aqui, ó. Força, peso, tá certo? Vou colocar aqui, ó. Força, peso. Eu já vou até colocar o valor, porque o desenho é feito para nos ajudar mesmo. Então tá aqui, ó. Força, peso igual a mg. Força normal de apoio no solo, né? Isso, da pista empurrando o carro para cima. E esta força normal deve ser igual ao peso, tá certo? Nesse caso é igual ao peso que é mg. Professor Fiera, como é que você sabe que a força normal é igual ao peso que é mg? É porque o carro não sobe nem desce. O carro está fazendo uma curva horizontal e então as forças verticais se anulam. Se a normal fosse maior, o corpo subiria. Se o peso fosse maior, ele desceria. Tá, o corpo está andando na horizontal, então é óbvio que a força normal vai anular a força-peso. Aí o que, que nós temos aqui? A curva não é horizontal, então temos aqui, ó. Tá, aqui está o centro da curva horizontal. Eu pergunto, qual é a força que está apontando para o centro? Pô, professor Tiago, mas por que tem que ter força apontando para o centro? Força centrípeta, né? O tema da aula de hoje. Para que uma partícula, um corpo consiga realizar uma curva, tem que ter uma força resultante centrípeta apontando para o centro, que no caso dessa questão é o FAT, ó. A força de atrito. E daí eu pergunto, tem mais alguma força importante para a gente desenhar? Não tem mais nenhuma força importante, não tem mais nenhuma força atuando no veículo, tá certo? Desenhamos todas as forças. Então vamos para o segundo passo do roteirinho, que é o passo da análise. Veja que é sempre o mesmo raciocínio, né? Tá lá, 5 hipóteses, já deu para entender, né? Mas eu gosto de passar por todas. Tá em repouso? Não. Está em movimento de retiro uniforme? Não. Acelerando em linha reta, né? Não. Brecando em linha reta? Não. Fazendo curvas? Sim, está fazendo curvas, então nós vamos aplicar, né, o que a gente combinou no comecinho da aula, a formulinha da força resultante centrípeta. Tá aqui, ó, para calcular a velocidade máxima, vamos aplicar então a formulinha força centrípeta é mv quadrado sobre r, tá certo? Bom, então nesta questão eu pergunto, quem é que faz papel de força centrípeta nesta questão? Qual é a força que aponta para o centro? A força de atrito, certo? A força de atrito, isto é mv quadrado sobre r. Mas preste atenção, por gentileza, no que eu vou fazer agora, que é muito importante. Quer ver, ó? Vou até colocar em vermelhinho. Ele não quer que a gente calcule a velocidade máxima. Então, peraí, se ele quer que a gente calcule a velocidade máxima, eu vou usar a força de atrito máxima, tá certo? Força de atrito máxima. E eu pergunto, né, como é que nós chamamos a força máxima de atrito? Força de atrito máximo. Nós vimos aqui no meu canal, já deixei gravado também isso aí. A gente chama isso de força de atrito de destaque, tá? Está na aula força de atrito 2, não é isso? Tá? Força de atrito máxima é a força de atrito de destaque. Então eu vou puxar aqui uma setinha assim, ó, tá? A chamada força de atrito de destaque, tá? Cuja formulinha já vimos aí no meu canal, né? Força de atrito de destaque é miestático força normal. Professor, mas só podia ser isso. É, porque ele só deu o coeficiente de atrito estático. Olha que interessante, tá lá, ó, nos dados. Coeficiente de atrito estático. Sim, só pode ser o coeficiente de atrito estático. Mas mesmo assim, eu gosto de questionar bonitinho por que a gente está usando estático, né? Tá, velocidade máxima, atrito máximo. Atrito máximo é o coeficiente de atrito estático, que é o máximo também, né? Minha estático, força normal. Então, isso vai dar, vamos colocar a sequência da formulinha, tá aqui, ó. mv quadrado sobre r, tá certo? E note que a força normal, ó, a força normal tá lá no desenho, né, ó, tá? É igual ao peso, tá? A força normal é igual ao peso. Então vamos colocar para cá, ó. Tá aqui, ó, força normal. Então fica miestático, força normal. Tá aqui, eu vou colocar esse pontilhadinho para a gente ver quem é quem. Então, a força normal é igual a mg, isto é igual a mv quadrado sobre r. Tá? Veja que a massa vai embora. M com M vai embora e já sai que a velocidade, tá, é miestático, G da gravidade, o raio que está dividindo passa multiplicando, tá? E finalmente, como a velocidade está ao quadrado, vai entrar raiz de μgr, isto é a velocidade máxima, né? Lembrando, velocidade máxima, vou escrever em todos aqui, né? Ó, velocidade máxima. Velocidade máxima, isto. Então tá lá, velocidade máxima
É raiz. Bom, a gente tem tudo só, não errar na continha agora, né? Lá, o miestático é 0,90, o G da gravidade é 10, tá? E o raio vale 100. Então vamos lá, 0,9 vezes 10 dá 9, 9 vezes 100 dá 900, e finalmente, raiz de 900 vai dar 30 metros por segundo. A 30 metros por segundo, tá isto aí em quilômetros por hora, dá mais de 100 por hora, né? Se ele pedisse em quilômetros por hora, a gente multiplicaria por 3,6 e isso vai dar bonito 108 por hora. Mas como ele não pediu em quilômetros por hora, vamos deixar aqui em metros por segundo mesmo, sistema internacional. Vamos para a próxima questão? Vamos lá então, pessoal, mais uma questão. Um trecho de uma montanha-russa apresenta uma depressão circular de raio de curvatura. Vamos anotar aqui, ó, tá no desenho aí, tá no texto. Vamos estar aqui do lado, ó, raio 80 metros. Que mais que ele fala aí, ó? Calcule o módulo da velocidade. Então tá aqui, ó. Velocidade que deve ter um dos carrinhos no ponto mais baixo de sua trajetória para que seus passageiros tenham a sensação que o peso triplicou. Como assim, professor, ter a sensação que o peso triplicou? Pessoal, guarde isso, já falei várias vezes em várias aulas aqui no meu canal. A sensação do peso é o que a gente chama de força normal. Dizer que a sensação do peso triplicou, a pessoa se sente 3 vezes mais pesada, e isto é a força normal de apoio. As pessoas estão sentadas lá no banquinho do carrinho, então a força normal é igual a 3 vezes a força peso. O senhor, mas tem que saber isso aí, tem que saber. Tá? A sensação do peso é a força normal. E olha o detalhezinho interessante, né? Isso aqui é o que a gente chama de forças G. Então, se a gente fosse comentar essa montanha-russa aqui na questão, tá, né, dificilmente se pergunta isso no vestibular, mas é bom você saber isso aí, até mais de curiosidade. Mas isso é o que a gente chama de forças G. Tá? Então, essa montanha-russa, se a gente fosse fazer uma reportagem, comentar sobre essa montanha-russa, nós diríamos que essa montanha-russa, as pessoas ficam sujeitas a uma força de 3G. Tá? Isso a gente chama de força G, uma força 3 vezes maior que a da gravidade. Tá? As montanhas russas, geralmente, 1G, 2G, 3 já é mais difícil, 4, muito difícil, né? Ter montanha russa que atinge isso. Forças tão grandes quanto essa. Essa é uma força grande, essa pessoa sentir 3 vezes. Né? Em Fórmula 1, às vezes você vê nas reportagens, nas curvas da Fórmula 1, né? Os pilotos ficam sujeitos a forças de 3G. É isso que a gente está dizendo. Tá? As forças, no caso laterais, né? No caso da Fórmula 1 é lateral. Aqui para a gente é uma força vertical mesmo, não é isso? Está sujeita à força de 3G. Tá lá, despreza o efeito do ar e adote G da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Aí, só o último detalhezinho desse 3G é como se, para essas pessoas aí, a gravidade tivesse ficado triplicado, como se a gravidade ficasse 3 vezes maior. Então, em tudo, né, a pessoa fala, não, estou me sentindo mais pesada, tenta levantar a mão, a cabeça, força o pescoço, né? O corpo todo está sujeito a uma força de 3G. Vamos lá então? Então vamos para o próximo slide. Tudo que é importante aqui eu já anotei no próximo slide. Tá lá, raio 80 metros, o G da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Perguntinha, calcule a velocidade e a sensação. Lembrando, né? A sensação que o peso triplicou é dizer que a força normal igual a 3 vezes o peso. As pessoas ficam sujeitas às forças de 3G. Se você entrar no YouTube, aí você vê, deve ter vários vídeos que começam aí, que você coloca teste de aceleração, né? Forças G, deve aparecer vários testes aí, os pilotos, geralmente piloto de avião, né? Você vê lá a maquininha aparece em cima, aparece 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é um negócio violento, né? Tem piloto que tem vídeo aí que você mostra o piloto desmaiando, né? Que ela não aguenta, né? 8, 9, tem gente que aguenta isso aí, 10G é muito forte. Mas vamos lá. Que nós vamos fazer então? Lembrando que nós estamos estudando uma matéria chamada Dinâmica, Leis de Newton, e eu já deixei no meu canal várias aulas que eu chamo de roteiro campeão. Tem uma receitinha, é o que a gente vai continuar usando aqui com vocês. Tá? Mais de 10 aulas que a gente faz a mesma coisa. Tá? São 2 passos, uma receitinha. Aliás, ainda bem que tem uma receitinha, um raciocínio, né? Isso que a gente consegue resolver qualquer questão. Então, lá, são 2 passos. O primeiro passo é analisar, desenhar todas as forças importantes. Tá, professor Thierry, como é que eu vou saber quais são as forças importantes? É o que a gente está treinando com vocês, aulas e aulas aqui, né? Então, vamos lá, mais uma. Quando o carrinho passa no ponto mais baixo, tá? Quais são as forças que nós temos? Nós temos a força
normal de apoio. As pessoas estão apoiadas no carrinho, né? Ou o carrinho também no trilho. Então tá aqui, ó, força normal de apoio, cujo valor foi dado no texto. Tá? Se as pessoas, foi o que eu falei, se a pessoa tem a sensação que o peso triplicou, significa que a normal vale 3 vezes o peso. E além disso, nós temos aqui a força-peso, tá? Vertical para baixo, tá aqui, a força-peso. Tá? Lembrando que a força centrípeta, aquela de hoje aí, deve apontar para o centro, não é isso? A força resultante centrípeta tem esse nome porque as forças estão apontando para o centro. Então, o primeiro passo é desenhar todas as forças importantes. Eu perguntei mais alguma força importante? Não tem, aliás, não tem mais nenhuma força atuando no carrinho aqui ou nas pessoas. Força normal e a força peso. O segundo passo do roteiro já para liquidar a questão são 5 hipóteses. A gente já sabe o que está acontecendo, que são curvas, está realizando curva, mas eu gosto de recordar 5 hipóteses até como recordação da matéria para vocês. Então lá. Primeira hipótese, está em repouso? Não, repouso não está não. Segunda hipótese, está em movimento retilíneo uniforme com velocidade vetorial constante? Não está não. Terceira, está acelerando? Não está acelerando. Quarta, está brecando? Não está brecando não. Tá? Quinta, fazendo curva? Está fazendo curva. Tá, e se está fazendo curva, é o que a gente está analisando hoje com vocês. Nós vamos aplicar a famosa formulinha da força resultante centrípeta, que é mv quadrado sobre r. Oh, pessoal, só um detalhezinho, olha que interessante, né? Professor Tiara, mas ele não está acelerando e brecando o carrinho? Então, na descida, acelerando, na subida, brecando, mas exatamente nesse pontinho, não está acelerando nem brecando, tá? Então, só está realizando curvas. Então, nós vamos aplicar simplesmente a fórmula da força resultante centrípeta. Lembrando que a força resultante centrípeta nesta questão é a força normal menos o peso, tá? Eu adoro falar isso aqui, professor Futiela lá. Professor Futiela, como é que você sabe que é a força normal menos o peso? E não é o peso menos a força normal, sabe por quê? Porque nós estamos analisando força centrípeta e centrípeta aponta para o centro. Olha o desenho, qual é a força que aponta para o centro? É a força normal. Tá? Então é sempre assim, professor Futiela? Sempre assim, né? E nas curvas, a centrípeta é o somatório das forças que apontam para o centro menos as forças que estão contra o centro, que no caso é o peso. Tá? Então, normal menos o peso é mv quadrado sobre r. Tá? Lembrando que a normal é 3p, tá aqui, ó, 3p menos p. Tá? Isso aqui vai dar mv quadrado sobre r. Tá? 3p menos p vai dar 2p. 2p igual a mv quadrado sobre r. Tá? Lembrando que o peso é mg, não é isso? Então fica 2 vezes o peso, que é mg, massa vezes a aceleração da gravidade, isto é mv quadrado sobre r. Então vamos em frente. Veja que a massa vai embora com a massa, tá aqui, ó. M de um lado, M do outro, então veja que não depende, né? Fala, professor, puxa vida, hein? Tá falando que a pessoa sente 3 vezes mais pesada, mas eu achava que se a pessoa fosse mais pesada, sentiria mais pesada ainda. A pessoa que fosse mais leve, sentiria menos pesada, sei lá, né? Se fosse fazer diferença a massa, então, mas não faz diferença a massa. Tá? Em várias questões a gente cancela a massa. Não todas, né? Mas realmente em várias questões a massa é cancelada. Então vamos lá, ó, o que eu vou fazer já aqui, ó. Vou isolar a velocidade, que é o que a gente quer, não é isso? Então a velocidade, já que está ao quadrado, vai entrar a raiz. Tá? O 2g tá aqui, ó, 2 vezes g da gravidade. O r que está dividindo passa multiplicando. Aí a gente tem tudo, é só não errar na continha. Tá lá, 2 vezes o g que vale 10, multiplicada pelo raio que vale 80. Tá, isto aí vai dar 20 vezes 80, vai dar raiz de 1.600. Aí raiz de 1.600 vai dar bonito 40 metros por segundo, que é bastante para uma montanha-russa, né? Se a gente for multiplicar por 3,6 para passar para quilômetros por hora, isso vai dar 144 quilômetros por hora. É bastante para uma montanha-russa, não é pouca coisa não. Bom, pessoal, então com isso nós encerramos mais uma aula de física, força resultante centrípeta, aula 1. E continue aqui no canal comigo que nós vamos para a próxima aula, nós vamos falar agora sobre força resultante centrípeta, aula 2 já. Lembrando, se você não se inscreveu aqui no meu canal, não deixe de se inscrever, curta o vídeo, deixe comentários, deixe sugestões também para que possamos fazer um canal cada vez mais com a sua cara e acione também o sininho para receber as notificações dessas aulas sempre em primeira mão. Sempre falo isso aí, confie sempre em você, ótimos estudos, ótimas provas. Então vamos para a próxima aula, pessoal. Força resultante centrípeta, aula 2. Até já!